Defesa de Dilma no processo de impeachment deve ser entregue hoje à tarde. A política de seguro rural é tema de audiência pública do Senado em Rondonópolis, em Mato Grosso. E em Natal, um encontro discute a modernização dos parlamentos. Esses são os destaques desta sexta-feira aqui no Senado. Bom dia. A defesa de Dilma Rousseff entrega hoje à tarde as alegações finais no processo de impeachment. O afastamento da presidente foi tema de discursos na sessão plenária do Senado desta quinta-feira. Para os defensores do impeachment, o julgamento final de Dilma Rousseff começa ainda este mês. Nós estamos no Senado Federal muito envolvidos com uma agenda política, a questão do julgamento do impeachment, que agora, até o final de agosto, deve entrar na sua fase definitiva, a partir de 23 ou 25 de agosto, deliberação que faremos na quarta-feira, numa reunião de líderes com o presidente Renan Calheiros e, possivelmente, o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski. Senadores contrários ao impeachment criticam a pressa para a decisão final. Eles têm muita pressa porque sabem que o presidente interino já teve seu nome envolvido em diversas delações. A última foi a do Marcelo, da Odebrecht, quando disse que lá no Palácio do Jaburu, o presidente interino, com o ministro interino biônico, recebendo mais de 10 milhões de reais. O presidente interino tem pressa de consolidar esse golpe porque também morre de medo de Eduardo Cunha abrir a boca. Na sessão desta quinta-feira, o senador Regufe manifestou-se contra o aumento para ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele alertou para o efeito cascata. Vai aumentar salários na magistratura federal, nos estados, nas magistraturas estaduais, vai aumentar salários de servidores dos estados e da União, de ministros e conselheiros de tribunais de contas, depois de parlamentares. Então isso não me parece o mais correto e o melhor para o contribuinte brasileiro. A sessão plenária do Senado de hoje está marcada para as 9 horas. Nas sextas-feiras, habitualmente, não se votam matérias. As sessões ficam destinadas exclusivamente a discursos dos senadores sobre os mais variados temas. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária está hoje em Rondonópolis, no Mato Grosso. No início da tarde, começa na cidade uma audiência pública para debater a política de seguro rural. Este será o 5º seminário do ciclo de palestras sobre o tema. A comissão escolheu a política pública de seguro rural no Brasil para avaliar neste ano. O objetivo é discutir com setores da agropecuária a construção de um novo modelo de seguro rural em meio aos desafios para a produção sustentável. Entre os convidados estão a Federação da Agricultura e Pecuária no Mato Grosso, a Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado e representantes da Assembleia Legislativa. De acordo com a presidente da comissão, senadora Ana Amélia, os agricultores estão sujeitos a grandes riscos financeiros. Nós temos tido uma frequência muito grande de acidentes climáticos e aí, à exceção do Proagro, não há nenhuma cobertura de seguro de renda para os agricultores. Então é nessa medida que estamos fazendo esse debate. O debate será interativo. Os telespectadores podem participar enviando perguntas ou comentários pelo portal E-Cidadania e pelo número 0800 61 2211. É o telefone do Alô Senado. A audiência será transmitida pela TV Senado. O senador Garibaldi Alves Filho abre nesta sexta-feira, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, um encontro para discutir a modernização dos parlamentos. Garibaldi vai destacar o papel do Interleges, órgão do Senado Federal. Nas 3 esferas do Legislativo, tanto a municipal como a estadual, como a federal, havia um distanciamento. E o Interleges veio justamente suprir essa lacuna, possibilitando informações para o aprimoramento do poder legislativo, inclusive para a modernização
do Poder Legislativo. O Senado já conta hoje com várias iniciativas nesse sentido. Inclusive, nós estamos desfrutando disso, nós aqui no Senado, mas o Interlege está tratando de levar isso às Assembleias Legislativas e às câmaras municipais. Eu fui deputado estadual por 4 legislaturas, então eu conheço o funcionamento do Poder Legislativo e sei que num estado pequeno como é o nosso Rio Grande do Norte, nós temos às vezes dificuldade de fazer com que o Poder Legislativo possa se abrir mais para a sociedade. E o Interleges, ele vem justamente com essa filosofia de trabalho, de não apenas modernizar, mas ao mesmo tempo tornar mais transparente o trabalho do Legislativo. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte é um exemplo do trabalho do Interleges. Servidores foram capacitados a instalar ferramentas que informatizam o processo legislativo. O cidadão terá mais facilidade em obter informações como a tramitação de projetos, composição na mesa diretora e comissões temáticas. Para alguns especialistas, o grande número de partidos dificulta o dia a dia da política no Brasil. Mas reduzir esse número é uma necessidade para o país? No Senado, uma proposta cria a cláusula de barreira. O Brasil tem hoje 35 partidos políticos. Os últimos 3 foram criados em 2015. O Partido Novo, a Rede Sustentabilidade e o Partido da Mulher Brasileira. Do total, 27 têm ao menos um representante na Câmara dos Deputados. Nem sempre foi assim. Há 50 anos, no regime militar, o sistema era bipartidário. Arena e MDB eram os únicos autorizados a funcionar. Foi assim por quase 15 anos. Já no governo Figueiredo, implantou-se um pluripartidarismo modesto. Apenas 5 agremiações vingaram. Arena tornou-se PDS. MDB virou PMDB e surgiram os novos PTB, PDT e PT. A partir de 1985, o número de partidos deu um salto e nunca mais parou de crescer. A ciência política, nós temos colegas de 2 correntes. Eu faço parte da corrente governabilidade, de que quanto menos partidos, 6, 7, 8, não sei, mais fácil de governar. Mas eu tenho vários colegas que pensam o contrário, da representação. Quanto mais partidos, melhor, porque você vai representar todas as ideias, todas as propostas de toda a sociedade brasileira. A regra em sociedades democráticas é ter muitos partidos, né? Na eleição da Austrália, que foi no mês passado, participaram 50 partidos. O que acontece é que, em razão dos critérios eleitorais, dos sistemas eleitorais, um número menor de partidos tem representação no parlamento. Então, a cláusula de barreira não é pensada para eliminar partidos, mas para conferir ao funcionamento das casas legislativas uma maior eficiência e para facilitar que o governo, qualquer que seja o governo, possa, de maneira mais fácil, formar uma maioria que lhe dê estabilidade para governar. Uma proposta de emenda à Constituição que começou a tramitar no Senado pretende criar uma cláusula de barreira. Nas eleições de 2018, seria de 2% dos votos válidos e, a partir de 2022, de 3%. O partido que não atingisse esse desempenho em pelo menos 14 estados e no conjunto da votação nacional, perderia o direito à representação parlamentar. Mas o político eleito não perde o mandato por isso. Pode se filiar a outra sigla ou mesmo manter-se na mesma, o que para esse especialista não faz sentido. Se não conseguiu ultrapassar a cláusula de barreira, tudo bem. Vocês vão assumir o mandato, mas vocês não podem ter liderança na Câmara, vocês, deputados de segunda classe, vocês não podem participar de nenhuma comissão permanente. Então, no final de 2006, o Supremo declarou essa cláusula de barreira inconstitucional. Eu chamo de cláusula de barreira faz de conta.
Então, infelizmente, esse PEC repete a mesma coisa. Senadores defendem a cláusula de barreira, acreditam que o instrumento é fundamental para organizar o sistema partidário e facilitar o dia a dia do Congresso. Nós não estamos impedindo que os partidos possam existir. Pelo contrário, é importante que você possa ter diversidade, que você possa ter a pluralidade da sociedade brasileira em torno da organização. Quando você organiza o sistema partidário, você organiza toda uma forma de agendar a pauta do Congresso brasileiro. Não existe democracia saudável, viável e crível no mundo que tenha quase 40 partidos. Isso inviabiliza qualquer governo. É essencial a cláusula de barreira, eu considero esse percentual ainda insuficiente. O ideal seria 5% de votos nacionais distribuídos em pelo menos 9 estados da federação. Hoje nós teríamos 7 partidos representados no Congresso Nacional. Os projetos que tramitam hoje no Congresso para alterar as normas de licenciamento ambiental são tema do programa EcoSenado do mês de agosto, que estreia neste final de semana. Numa entrevista gravada no Viveiro do Senado, o advogado da ONG Instituto Socioambiental, Maurício Guetta, critica as tentativas de alterar o licenciamento ambiental. Uma proposta de emenda constitucional e um projeto de lei para mudar as regras atualmente em vigor estão em análise no Senado. É claro que a gente tem alguns problemas em relação à eficiência do processo de licenciamento. Agora, as principais razões que levam a esse problema de eficiência acabam que não são tratadas nas propostas de alteração legislativa. Para o especialista em direito ambiental, o acidente da mineradora Samarco em Mariana no ano passado deve servir de alerta. Segundo ele, encurtar o caminho do licenciamento ambiental pode trazer sérios riscos ao país. O desastre de Mariana nos mostrou a importância de ter um licenciamento como um instrumento prévio de controle de danos e impactos socioambientais, garantindo segurança para todos. O Senado aprovar uma proposta que vai na contramão da proteção do meio ambiente e dos direitos sociais é um completo contrassenso. O programa EcoSenado desse mês mostra ainda uma inédita sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso numa tribo indígena do estado. Na aldeia Mutina foi realizada uma audiência pública, com transmissões ao vivo pela TV e Rádio Assembleia. Pelo menos 30 servidores do parlamento estiveram envolvidos em organizar e transmitir o encontro. Em 2 dias, esses trabalhadores viram na prática os desafios da comunidade local. E boa parte desses desafios foram apresentados às lideranças governamentais que estiveram na audiência. Mostra também o debate sobre seguro agrícola na Comissão de Agricultura do Senado. Nós temos que encontrar um caminho de compartilhamento do custo do seguro, porque não é justo que recaia todo o custo do seguro sobre os ombros do produtor rural. E a busca de sustentabilidade com o emprego das técnicas de cultivo de agroflorestas em um viveiro de mudas nos arredores de Brasília. A gente gastava aqui 5 mil litros de água por dia nessa área que estamos aqui, quando essas plantas ficavam todas juntas, as mesmas espécies naquele modelo antigo, e agora nós estamos usando metade dessa água. Nós temos uma economia de 50% da água. O programa EcoSenado vai ao ar no sábado, às 8 horas da noite, e no domingo, às 8h30 da manhã e às 4 da tarde. Você pode assistir a outras notícias na nossa página na internet e também ao longo da nossa programação nos boletins do Senado Agora. Uma boa sexta-feira para você e até a próxima.